Porque isso vai gerar um pensamento e vai gerar um comportamento diferente. Beleza. Modelar. É por aí. Quando a gente fala disso, cara, como é que isso acontece? É aquela parada que a gente falou lá no começo. Qual é a primeira impressão que eu tenho de mim? Como é que eu acordo de manhã e o que eu falo para mim? O que eu determino para o meu dia? Porque o meu subconsciente ele vai começar a produzir isso, mesmo que o meu consciente esteja vendo um carro passando, alguém dando tchau. O meu subconsciente está agindo lá naquela mensagem que eu dei para ele. Eu faço uma comparação seguinte: o subconsciente é como se fosse dois anões em uma bicicleta. Eles não conseguem dirigir e pedalar ao mesmo tempo. Então, um dirige, o outro pedala. Só que o que pedala, ele é cego. Ele não vê. O que dirige só enxerga. Então, ele está dirigindo e aí ele cutuca o cego e o cego começa a pedalar. Começa a pedalar. E aí ele está vendo um muro, cara, e ele fica meio sem jeito, porque está muito rápido, e ele não consegue. E ele fala, vamos bater. E o cara pedala mais rápido ainda. Taca ele na parede. Porque o subconsciente, ele só executa. Não interessa se é para o seu bem ou para o seu mal, ele faz o que você pediu. Ele não compara. Quem compara é o consciente. É ele que pega as experiências do dia a dia e fala, isso dói, isso não dói, isso é bom, isso é mal, aquele cara me traiu, naquela mulher ali é sacana, aquele carro está vindo rápido. Consciente. O subconsciente te faz atravessar a rua. Se você não tiver o consciente para entender isso, você atravessa na frente do carro e ele te atropela. Só que você não pensa, você não faz conta para saber, ele está vindo a 60 km por hora, está a 30 metros de distância, eu preciso andar a X, pular o degrau, porque senão ele vai me pegar. Você não pensa. Você já fez isso uma vez e depois automatizou. Nosso cérebro, o Wagner vai entender disso, nosso cérebro ele funciona com uma programação se, então. É a programação mais simples que acontece. If, then. Se eu olhei para o Marcão, ele olhou para mim, passou a mão nos cabelos lindos, que eu não tenho, deu uma limpada no bigode, e aí isso já aconteceu alguma vez comigo, eu falo, esse cara, sei não, hein? Porque se isso, então aquilo. O tempo todo a gente vai fazer isso. Só que isso acontece de forma descontrolada, porque eu não estou consciente do que está acontecendo. É um programa que está girando lá por dentro. E eu falo, não gostei daquele cara. Não gostei. É um programa que está girando por dentro. Ele não está periférico, eu não estou vendo. Não é uma impressora que eu dei um enter e ela imprimiu. Mas tem toda uma linha de código por trás, fazendo a interface do programa com a impressora, causando o nosso processamento, que vai sair um dado lá no final. Bem linguagem Matrix, cara. Entra um dado, processa e sai um resultado. Que entra? Informação, seu input. Informação. Entrou, mais uma vez, Gilmar. Processou, resultado. Mais uma vez, o universo é mental. Qual é a principal frase? Total. Qual a principal frase da programação neurolinguística? O mapa não é o território. O que é o mapa? Muita gente não sabe. Mapa é as suas crenças. O que é território? Uma suposta realidade. Então, o que é que o cara está dizendo? Que as suas crenças não é a realidade. Mais uma vez, voltando a isso. O mapa, ele é só a sua expressão do território, do que está lá dentro. E você expressa isso fisicamente. Só isso. Por isso que eu falei aquilo, Diomar, lá no início, que de novo eu repito essa frase. Eu acho que entrou aqui, saiu por aqui, eu acho que vocês não entenderam direito. Quando eu falei que eu tinha 2 professores, lembra? Que um dizia, a vida para mim vem fácil, e o outro falou assim, ó. Receba essa, viu? Oi? Entrou por aqui, saiu por aqui. Receba. Você tá te zoando, vai lá. Então, porque depois a gente conversou coisas que pareceu que esse exemplo não tinha relevância, entendeu? Que é
todos dois estavam no mesmo lugar, né, de patamar. Um acreditava que eu não faço nada e estou aqui, que vem fácil. E o outro acreditava que era tudo, ele estava ali, mas era tudo com muito sacrifício. Ou seja, é uma decisão de cada um, cara. Cara, é E, simples, e é a só você questão, pensar o Diomar, deixa eu seguinte. só deixar uma outra aqui que você deixou com a Kathleen. Eu gosto muito disso, você me fez lembrar do. Vocês trataram aí do ego. Tem uma frase, cara, daquele cara quântico que todo mundo sugou dele e ninguém fala o nome dele, né? Foi embora. Ele deixa isso claro, ele diz bem assim, ó, velho. Existe, ó, o ego é a sua vontade. Só que existe duas vontades. A vontade do todo e a vontade sua. Se você conseguir unificar essas duas vontades, bem-vindo ao Nirvana aqui na Terra. Show. Ele ainda cita que se você fosse programar uma... Não, você não, né? Buda, programar na agenda seria o seguinte: farei a vontade do todo 8 horas, vontade do todo 9 horas, vontade do todo 10 horas e assim por diante, sempre a vontade do todo. E ainda ele cita que uma das pacientes dele chegou e falou assim: não, eu não vou rezar mais o Pai Nosso, porque que seja feita a vossa vontade. A vontade é minha. Eu não vou fazer vontade de ninguém. Então, Eu quero falar um negócio sobre isso. quem fala dessa forma não entendeu nada. Eu quero falar um negócio sobre isso. Isso é uma visão minha, né? Vocês não precisam... Ninguém, nem quem está vendo esse vídeo depois. E eu aceito pedrada, tá? Fica tranquilo, já estou acostumado com isso. Mas é uma visão minha. E o Marcos, que fez teologia também, né, Marcos? Fez filosofia e tal, talvez ele crie um novo raciocínio, ou talvez tenha até o mesmo que o meu. Vocês rezam o Pai Nosso? Quem aí reza o Pai Nosso? Agora é minha vez de fazer pergunta. Quem aí reza o Pai Nosso? Vocês rezam? Se você for falar de rezar, Já algumas mas se vezes. você considerar que rezar é você repetir aquelas frases, sim. Tá, então, e por que vocês fazem isso? A conexão. Não, porque Jesus deixou essa oração do A Pai. conexão, para você. Vamos lá num contexto? Vou dar uma viajada aqui num contexto. Fazer uma viagem legal aqui, um negócio interessante. Eu é por outros motivos, mas depois eu falo. Tá, o nosso contexto. Qual que é o contexto da história lá na Bíblia? Quando Jesus decidiu e autorizou os apóstolos a fazerem milagres e perdoarem os pecados, e saiu fazendo isso por vários lugares, os apóstolos falaram assim, mas como é que eu vou fazer essa parada? Eu não sei. Aí ele falou o seguinte, não, eu autorizo, pode ir. Eles foram. E eles fizeram merda pra caramba. E teve um lugar lá que deu treta. E Jesus teve que ir lá de novo. E chegou lá, e foi quando ele fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes lá, para todo mundo lá, 2 peixes, 5 pães, sei lá. Ele fez a multiplicação, alimentou todo mundo. E naquele momento, aí, cara, tem uma hora que os discípulos, os apóstolos, estão tudo sem saber o que fazer. E eles falam assim, Senhor, ensina a gente a rezar. Como é que você consegue fazer isso? Ele, não, eu me conecto com Deus e tal, e tal. E aí ele fala, ensina a gente a rezar, então. Aí ele fala, nessa hora ele fala o seguinte, tá, se vocês querem, então façam assim. Ele não falou para a multidão. Ele falou para os apóstolos que estavam perdidos. Façam assim. E ensinou a oração do Pai Nosso. Mas em vários momentos na Bíblia, ele fala também que você não deve ficar repetindo palavras decoradas e nem fazer orações compridas. E vamos lá. O que o Pai Nosso fala? Pai Nosso que estais onde? No céu. E no Novo Testamento, ele está onde? Em coração. Ele não está mais no céu, não, cara. Você está fazendo uma oração para um cara vir de um lugar que ele nem está. Mas beleza. Vamos lá. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ninguém faz isso. Fala da boca para fora e não faz.
assim na terra como no céu, cara, Deus nem está lá mais, está no seu coração. Tem muita coisa por aí para a gente poder levar em base teológica, discutir. Tem muita coisa diferente aí. Mas vai lá, Marcão, fala aí, deixa eu ver o que você quer falar. Você acabou de falar o que eu ia falar. Eu ia citar esse trecho aí, cara. Primeiro, você viu que entrou agora no Pai Nosso tem a segunda lei hermética? Sim, assim como dentro, assim como fora. Tudo. Assim como em cima e embaixo. Cara, o Assim Pai como- Nosso, ele assim agora como na mente e no ele tem corpo. uma frequência onde até pessoas que discordam da católica, do né, que seria, utiliza do Pai Nosso, cara. É uma coisa. E tem mais. O Pai Nosso hebraico é totalmente Diferente. não, mas bem diferente do Pai Nosso que a gente reza aqui. Né? Quando a gente fala em Elohim, é totalmente diferente. Tem algumas conotações ali, algumas traduções que elas são para satisfazer a vontade da Igreja Católica no momento. Não é literal. Porque se fosse literal, ia fazer referência ao judaísmo. E aí, também a igreja não quer perder o poder, né? Os dogmas religiosos. Então, eles usam da forma que é melhor para manter o poder sobre todo mundo. mas a primeira lei tá exatamente aí. Porque isso é mental, cara. Foi repassado e automatizado no nosso comportamento. É mental. Essa parada é toda mental. De uma coisa você tem razão, Diomário, você vai levar pedrada. Ó, Comprei uma briga com o Vaticano agora. ó, deixa eu te falar uma coisa, velho. Eu quero trazer aqui, de uma forma didática, e voltar um pouco no nosso papo. Depois a gente pode até abrir uma live só para a gente talvez fazer um estudo do Pai Nosso com os nossos. Bora! Talvez, sei lá, enfim. Mas a ideia agora é voltar um pouquinho quando a gente estava falando do consciente. Eu quero trazer de uma forma didática. Quando a gente fala do consciente e do inconsciente, você citou o subconsciente, né? Porque uma coisa é o que você enxerga. Uma coisa que você... Fala aí, Marcão, você quer... Não, porque essas duas palavras, ela vai ter no campo da psicologia um assunto, no campo do, por exemplo, do Joseph Morphy, ele só deu uma... Mas, enfim, eu acho que você vai falar isso mesmo. Exato. Então, é preciso entender que o consciente é aquilo que você enxerga, mas também existe o consciente, que é aquele que você sabe sobre ou tem conhecimento sobre algo. Então, você é consciente daquilo que está acontecendo. Que não se trata do que você enxerga, mas daquilo que você entende e tem conhecimento. Eu vou tentar ser didático, não sei se eu vou embolar mais a cabeça aqui, vocês vão me ajudando. Percebe que muitas vezes a gente fala, você tem que ter consciência de algo e a sua consciência. São coisas diferentes, que tratam áreas diferentes do saber e do que você sente, e daquilo que é visível a você. Quando eu digo, por exemplo, que andar é algo inconsciente, eu estou falando que é algo que já está automatizado em mim. Quando eu digo, por exemplo, que eu tenho um trauma inconsciente, é algo que eu passei e que afeta a minha vida e que eu não consigo, e que eu preciso trazer para a consciência, ou seja, eu preciso identificar que eu estou preso para eu sair da prisão. Senão, eu não consigo trabalhar nisso. Então, a gente tem que deixar didaticamente claro que existe, e aí por isso alguns autores, eles dão outros nomes para esses momentos, do consciente, inconsciente, subconsciente. O exemplo da pedra de gelo no mar, mais conhecido como iceberg, é isso, né? Uma pontinha e o resto está lá dentro. Por quê? Porque a maior parte você não tem domínio, você não está vendo, mas está ali. Esse inconsciente é diferente do meu coração batendo, que eu faço de forma inconsciente.
Então, a gente precisa ter muito claro quais são essas coisas para não misturar. Então, quando a gente fala de consciência, para que você possa ter uma vida mais congruente com aquilo que você deseja para a sua história, é algo que você pensa e entra naquela linha do comparativo, o Diomário, que você citou. Essa consciência que eu estou falando, de você comparar isso com aquilo, e a partir daí você toma atitudes dentro daquilo. Existe a outra consciência de que eu não estou fazendo o que eu preciso fazer, portanto, eu tenho consciência que eu preciso agir. Ainda nem sei o que vai ser. Essa consciência é um outro tipo de consciência que a gente fala e que precisa ser entendido na hora que a gente está debatendo aqui. Na sua opinião, o que é ciência? Na minha opinião, não existe a minha opinião, existe o que é a ciência, né, cara? Então, mas o que é ciência? Cara, eu não sei se eu vou trazer um conceito que vai bater com a literatura de ciência, mas é algo que é estudado e é comprovado. Algo que você consegue comprovar que aquilo funciona daquela maneira por vários meios, né? Não sei se é a tradução literal, mas eu posso pegar aqui na internet para mais do que a ciência, para você ter um conceito. Para mim, a minha opinião já é uma ciência. Porque ciência acaba sendo vivência e experiência, algo que é experienciado e é trago à vida de acordo com alguns testes e Sim. na dita realidade. Olha o conceito que eu peguei aqui, ó. Conhecimento atento e aprofundado de algo. Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinada categoria de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente, ou seja, precisa ser comprovado. Sim. Na verdade, a ciência precisa ser falseável, né? Um teste científico precisa ser falseável, mas beleza. Ele precisa ter algo que fala que ele pode ser falso. Tem condição de repetir nas mesmas condições, enfim. Mas tá. E quando a gente fala na palavra consciência, é exatamente isso. A gente precisa de ter vivenciado e experienciado algo para poder estar com aquela ciência, de que aquilo existe, de que é real, foi testado, é assim. E isso traz um convencimento consciente. Eu não consigo agir em algo que está inconsciente, de que eu não tenho consciência, de que eu não tenho conhecimento. Quando eu falo de um trauma inconsciente, é como se eu não tenho conhecimento disso. Isso age em mim e me controla. Eu não sei o que é. Mas quando eu vejo o Luizão, eu suspiro. Eu não sei o que é. Mas algo faz que isso aconteça. Entendeu? E aí, quando eu passo a ter consciência, através de experiência e vivência, materializando isso, é que eu tenho controle. Porque eu preciso, por isso que a gente fala, isso é muito legal, porque é por isso que eu preciso trazer coisas da mente para materializar. Eu não consegui te entender, cara, e não sei se eu concordo. Você explica melhor aí. Tá, e por isso que a gente precisa trazer coisas da mente, do universo mental, para a materialidade. Por exemplo, quando eu pergunto para alguém, cara, o que vai te fazer ser feliz? Ah, uma casa nova. Define o amor para mim. Ah, é um casamento bem... O cara precisa materializar coisas, porque sentimento não materializa. E é difícil manipular algo que você não consegue materializar, enquanto você não entende essas leis que regem o pensamento e que são invisíveis. A gente é controlado pelo que a ciência do material nos proporciona, e é o que a gente tem mais contato, porque a gente toca. Por isso, quando o Marcão perguntou se eu tacar uma pedra na parede, ela passa ou não passa? Cara, eu posso falar para você que 100% das pessoas que assistiram o vídeo falaram que não. E eu aposto que alguns aqui talvez ainda pensem que não. Ela passa de todo jeito, gente. Então, cara, mas alguns ainda pensam que não. Por quê? Porque é a matéria, é a Matrix que a gente vive, e isso é muito real, aparentemente. E é por isso que domina tanta gente.
Por isso que eu sou maluco. Por isso que quando eu começo a falar, os caras falam, velho, você viaja nos negócios. Então, é entendendo isso da parede, por exemplo, que você dá um salto quântico. Não é fácil, irmão. Entender isso aí não é fácil. Você tá entendendo? É louco isso. Eu sempre tenho um exemplo para ver se clareia essa pedra na parede, Diomar. Você está no sinal, o sinal está aberto para você. E antes de chegar no sinal, um caminhão passa. No vermelho. Ele passou errado. E você viu que, cara, faltou segundos para você estar ali. Você pega e joga aqui, se exploda no próximo poste. Que sacana, enfim. Cara, você foi para sua casa e o cara seguiu. Ó, você acabou de jogar a pedra na parede. E o cara seguiu, bicho. 8 horas depois, o caminhão que tá louco, né? Porque se ele tá louco, ele não precisa que você emane nada. Ele vai pagar pelo que ele tá colhendo ali. Em algum momento ele vai pagar. E aí é o seguinte, 8 horas depois você já tomou café, tava de boa, tal. O cara vai lá no poste e plá. Ó, ele paga pelo que ele tá colhendo, o que ele plantou. Agora só que pedaço disso agora vai para você que emanou aquilo, brother. Então, a pedra passa de todo jeito. E é o cérebro reptiliano nesse momento, que você jogou e a pancada de 1,8 do tubarão, toneladas, cara. Entendeu? De todo jeito foi. E aí depois você pede desculpa. Né? Marcão, você deu nó no cérebro da galera. Agora eu quero que você me Não, explique. então, pô, quando ele mandou o cérebro reptiliano, aí eu cheguei até a dar uma quicada aqui na cadeira, porque, Ó, rapaz, vai escuta aqui. ter que fazer uma live só para explicar isso daí, mas tem, Não, né, olha o aqui. complexo. Vamos para a coisa literal. Eu peguei isso aqui, taquei na parede, você disse que ele passou? Ô, Wagner, vamos lá. Você pegou isso aí, jogou na parede por jogar. Você espatifou e caiu aí no chão. Mas você não No chão joga. não passou, meu amigo. Não, escuta, mas você não faz isso por fazer. Você faz porque alguém lhe provocou. Diomário provocou e tu desligou a câmera e jogou na parede assim, ó, na testa daquele sacana. Bah, quebrou. Cara, passou. Não, tô falando no sentido. É isso que eu tô dizendo, cara. Porque agora, depois que vocês falaram isso, tem alguém que botou a mão na cabeça e falou assim: esses caras, eles não são terapeutas, eles não são psicoterapeutas, eles não são. Isso é louco. É que talvez a gente tenha deixado de falar uma coisa em algumas lives anteriores, porque isso daqui que o Marcos está falando é onda. É Marcos onda. não está falando de partícula. Aí, É quando você deseja para o intencionalidade. outro, Salva você os deseja terapeutas, para Isa. Por você. favor, salva a gente. Ô, Isa, a gente tem que trazer, Isa, a gente que é o mais sóbrio dessa galera, e a Catherine, acho que nós três aqui, os outros três são malucos. A gente precisa trazer a vida para o real aqui, porque ele vai... Wagner, Eu vou mas ver isso é real, cara. Peraí, Wagner, tudo é onda. Na onde você tirou que eu tô na partícula? É o que eu estou falando. A gente deixou de falar, talvez, em algum momento. Se não tiver ninguém, Catherine, desculpa, Isa, se não tiver ninguém, Catherine, para trazer para a realidade aqui, a gente vai entrar num papo de louco aqui, mas é isso mesmo. Mas a ideia é... Eu entendo o que ele está falando, mas a gente precisa trazer, precisa traduzir isso. Fala isso. Cara, mas você sabe o que é interessante? Quando você fala, por exemplo, em estresse, tá? Me mostra, cadê o estresse? Põe ele aqui, na minha mão. Cadê? Quando você falar para mim um rim doente, põe um rim doente aqui, o cara põe. Mas cadê o estresse? Mas para curar o... Cara, quem adoeceu o rim? É aí que eu ia chegar. Para curar o rim doente, talvez você tenha que diminuir o estresse e o que ele produz. O estresse é interessante falar, porque o estresse ele foi uma palavra que saiu da engenharia e foi para a medicina. Porque, na verdade, na engenharia é ponto de estresse, é o ponto de ruptura máxima, é o ponto que a peça aguenta o máximo de pressão antes de mudar sua forma, antes de deformar.
Então, isso daí já diz, quando a gente fala que a gente está com Peraí só um segundo, cara, que eu estou incomodado. A Isa estava falando, a gente interrompeu ela bruscamente. Fala, Isa. E agora, o que eu estava falando? Já. Você estava falando isso. É, porque daí eu fui prestar atenção agora no que Não sou entendedor. a Mara está falando do Se não sou estresse. entendedor disso tudo, você explicar para mim, como se explica para minha avó, para o meu filho de 5 anos, você explicar para mim o que o Marco quis dizer com esse negócio, que ele ia tacar isso aqui na parede e ia passar, sendo que eu estou vendo os cacos desse lado de cá. Mas foi isso que eu falei. Marcos não está falando de partícula, está falando de onda. Quando ele traz que atravessou a parede, é porque eu não desejo para o outro. É a mesma história de quando eu falo quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo de Pedro, acho que é o contrário, acho que eu troquei os nomes aí, mas enfim. A mesma história que a gente já trouxe aqui de tudo são ilusões e projeções, é você projetando e você recebendo. Não é para o outro, eu não estou fazendo para o outro. Quando o Marcos fala de atravessou a parede, a hora que eu desejei que o caminhão batesse num poste, é disso que ele está falando. Eu estou emanando, vou receber de volta. Então, peraí, Isa, peraí. Vê se faz sentido isso aqui que eu vou falar aqui, vocês me corrijam aí. Eu tenho uma parede, atrás dessa parede, a 2 palmos de distância, existe uma cristaleira, cheia de copos de cristal. Se eu tacar com força suficiente isso aqui na parede, eu quebro aquele cristal lá? Luizão tá doido para falar. Deixa o Luizão falar. Pode ir. Não, é engraçado, porque olha só, assim na cadeira. presta atenção. Você responde, eu quebro ou não quebro esse trem, Luiz? Começa por como? Porque a gente tem que botar o seguinte: você tá jogando a xícara para quebrar os cristais ou tá jogando a xícara na parede? Isso faz diferença? Total. Faz. Total. Porque olha só, a xícara é partícula. A intenção é a onda. A partícula fica, a onda passa, filho, a onda flui, então vai passar, certo? Pela parede. Por isso que eu falei, quando ele jogou a xícara, você jogou no Diomar ou jogou só a xícara na parede? Entendeu? Você jogou vai a quebrar partícula... no cristal, não vai, Luiz? Você jogou a partícula, ó. Você jogou a partícula ou você emanou algo? Porque se você emanar a onda, você não precisa nem jogar a partícula. Eu posso te falar que se você for bom na intencionalidade, você quebra o cristal, filho. Cara, é aí que eu queria chegar. Por exemplo, no estresse, que o Luizão explicou a origem aí e tal. Mas vamos falar da depressão, da ansiedade, tá? Põe na minha mão essa parada aqui, me fala como é que ela é, porque cada um define de um jeito. Tem os sintomas, mas cada um define de um jeito. Como é que você vai tratar, então, algo que você não vê com algo que você vê? Engraçado isso, né? Como é que as pessoas, então, elas querem tratar algo que não vê? Com aquilo que elas veem. Tá, então eu pego esse copo, balanço para cá e para cá, dou 3 estralos de dedo, uma rodadinha, aleluia, amém, tá pronto, vai com Deus, irmão. Deus te abençoe e vai. Cara, Gilmar, só dando uma finalizada naquele lá. Deixando claro que partícula e ondas, Wagner, é a mesma coisa. De novo, vamos para o universo lá. Vamos para o universo do mental, ó. E quem define com o que quer trabalhar é o observador. O cara que disse minha vida é fácil, eu chego aqui, e o outro disse a minha não, é difícil, mas eu chego. Então, é sobre, de novo, o que você define no mental. É exatamente Você cria a sua realidade estando você consciente dela ou não. Ou não. Você vai criar de qualquer jeito. Só que quando você está consciente, você controla. Quando você não está consciente, ela você te pode controla. criar aquilo que você quer. Quando você não dá, como dizia Jung, você vai no destino. É isso. É bem isso. Ô, Wagner, a gente vê isso daí, cara, no dia a dia, principalmente assim na minha profissão, né? Quando o nível de confiança do paciente ele é alto,
Cara, você encostou a mão, conversou com ele, ele vai melhorar. Agora, se o cara não confia, você pode usar o que for de mais avançado que o cara não vai melhorar. A gente já tinha conversado isso, acho que foi na live de nós três, a gente tinha conversado isso sobre performance, lembra? E é isso, cara, tá tudo no mental, não tem para onde correr. Pois, um exemplo mais simples de enxergar. Chega no hospital, aí tem um cara lá de camiseta, chinelo de dedo, bermuda toda florida, suvaqueira aberta numa camiseta, e fala assim, não, relaxa que eu vou te operar agora.